Olá, hoje a gente vai mergulhar num assunto fascinante, o poder de cura que já existe dentro do nosso próprio corpo. E vamos focar numa tecnologia que está revolucionando a medicina regenerativa, a chamada fibrina rica em plaquetas, ou simplesmente PRF. Para começar, vamos pensar num problema que é um verdadeiro desafio na medicina. Já parou para pensar por que algumas partes do corpo, tipo cartilagens e tendões, simplesmente não se curam direito? Uma lesão no joelho, um problema no ombro, eles podem se arrastar por muito tempo. Isso acontece porque esses tecidos têm uma capacidade bem limitada de se regenerar sozinhos. E isso, claro, é um problemão. E é exatamente por isso que a ciência começou a buscar jeitos de, digamos, dar um empurrãozinho para a natureza. A ideia não é substituir o processo de cura do corpo, mas sim turbinar ele. E foi essa busca que levou ao desenvolvimento do que a gente chama de concentrados de plaquetas. E o mais incrível de tudo é que a resposta para esse desafio não veio de uma fórmula química complexa, mas de algo que todos nós temos. Sim, a solução está literalmente correndo nas nossas veias. O nosso próprio sangue tem os ingredientes secretos para uma cura muito mais rápida e eficiente. Isso nos leva a uma verdadeira evolução na área. A primeira grande ideia foi o plasma rico em plaquetas, o famoso PRP. Ele foi o pioneiro, a primeira geração dessa tecnologia. Mas, como tudo na ciência, as coisas não pararam por aí. Agora, olhem só que interessante essa comparação. De um lado, o PRP, a primeira geração. Ele precisa de aditivos como anticoagulantes e libera os fatores de crescimento de uma vez só, num pico rápido. Do outro lado, o PRF, a segunda geração. E aqui a coisa muda de figura. Ele é 100% natural, sem nenhum aditivo. E o principal, ele forma uma espécie de malha, um coágulo de fibrina que libera os fatores de cura aos pouquinhos, ao longo de vários dias. É uma ação muito mais sustentada. E talvez o mais impressionante seja a simplicidade de tudo isso. Para criar esse biomaterial super avançado, a gente não precisa de nada além do sangue da própria pessoa. É isso, o processo é totalmente natural. O passo a passo é bem direto. Primeiro, tira-se um pouquinho de sangue, como num exame de rotina. Um detalhe crucial, sem usar nenhum anticoagulante. Esse sangue vai direto para uma centrífuga, onde passa por uma única rotação, com velocidade e tempos certinhos. É só isso. E o resultado é esse que a gente vê na imagem. A mágica da centrifugação acontece, e o sangue se divide em 3 camadas. Lá embaixo ficam os glóbulos vermelhos, em cima um plasma mais pobre em células, e no meio fica o nosso tesouro, o coágulo de PRF, uma matriz de fibrina cheinha de plaquetas e tudo que a gente precisa para a regeneração. Tá, mas o que tem exatamente dentro desse coágulo que o torna tão poderoso? O que faz dele uma ferramenta de regeneração tão especial? Vamos dar uma olhada mais de perto. Se a gente olhasse num microscópio bem potente, veríamos isso aí. O PRF não é só um amontoado de células, é uma rede tridimensional super organizada, uma espécie de andaime biológico. E é essa estrutura de fibrina que serve de base para as células se movimentarem, se organizarem e começarem a construir o tecido novo. E dentro desse andaime, a gente encontra um verdadeiro time dos sonhos da regeneração. Tem a própria fibrina, que dá a estrutura. Tem as plaquetas, que liberam os fatores de crescimento, são elas que dão as ordens. Tem os leucócitos, as células de defesa, que controlam a inflamação. E, muito importante, as células-tronco, que são essenciais para criar novos vasos sanguíneos na área. Uma boa analogia para entender os fatores de crescimento é pensar neles como se fossem mensagens de texto biológicas. Eles mandam comandos super específicos para as células que estão ali na lesão, falando: "Ei, multipliquem-se, agora produzam colágeno, precisamos de mais vasos sanguíneos aqui." Basicamente, eles são os maestros que orquestram todo o processo de reconstrução. E aqui tem um ponto fundamental. O PRF não se resume só aos fatores de crescimento. Dá uma olhada nesses dados. O processo consegue concentrar um número absurdo de células-tronco CD34+, bem naquela camada de PRF. E por que isso é tão importante? Porque são essas células que constroem novos vasos sanguíneos. Não adianta nada criar um tecido novo se não tiver como levar nutrientes até ele, certo? É isso. Elas garantem um suprimento para que o tecido se desenvolva. E a genialidade da coisa não para por aí. O mais legal é que esse processo básico, essa centrifugação, pode ser ajustado para criar toda uma família de produtos de PRF, cada um com uma característica diferente por uma necessidade médica específica. Esse diagrama aqui ilustra isso perfeitamente. Mudando só um pouquinho a velocidade ou o tempo da centrífuga, a gente consegue resultados totalmente diferentes.
É possível criar desde membranas sólidas, que servem como uma barreira, até formas líquidas que podem ser injetadas, e tudo isso a partir da mesma amostra de sangue. É incrível a versatilidade. Olha só alguns exemplos para a gente entender melhor. O APRF, ou PRF avançado, gira mais devagar. Isso cria uma malha de fibrina mais aberta, que libera ainda mais fatores de crescimento. Já o IPRF, o injetável, é o contrário. Uma centrifugação bem rápida e curta que o mantém líquido, ideal para aplicar em articulações. E tem até o TPRF, que usa tubos de titânio para criar uma membrana de fibrina super resistente para quando se precisa de mais suporte. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Significa que a gente está vendo uma mudança de paradigma. A medicina regenerativa está cada vez mais caminhando para usar materiais do nosso próprio corpo, ou seja, materiais autólogos, para nos curar. A cura que vem de dentro. E essa citação de um estudo recente resume bem o impacto prático disso tudo. O uso do PRF não só ajuda a evitar muitas cirurgias, como também, quando a cirurgia é inevitável, ele melhora e muito as chances de sucesso, porque age como um super reforço no processo de cicatrização. Se a gente pudesse resumir o maior benefício do PRF em um único número, seria este: 100%. É um tratamento 100% personalizado, feito inteiramente com o material biológico da própria pessoa, sem absolutamente nada artificial. É a cura vinda de dentro na sua forma mais pura possível. Para fechar, então, o PRF é muito mais que um simples tratamento. Ele representa uma nova fronteira. É um passo em direção a biomateriais que são vivos, personalizados e que trabalham em total sintonia com o nosso corpo para acelerar a cura de um jeito que a gente nunca imaginou antes. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Se a gente consegue extrair um material de cura tão poderoso de uma simples gotinha de sangue, o que mais será que está escondido na nossa própria biologia? Que outros segredos incríveis estão lá só esperando a gente descobrir? A resposta para essa pergunta pode, sem dúvida, redefinir o futuro da medicina.